Vocês prestaram atenção como foi a implosão, pelo menos a leitura que se fez sobre a implosão desse submarino que foi até o Titanic e acabou não tendo sucesso? Infelizmente, mas na verdade nunca deveria ter ido. Se você está assistindo esse vídeo, convido você em primeiro lugar a assistir o vídeo que eu fiz sobre esse pessoal que desceu, que foi até o Titanic, que tentou ir até o Titanic e acabou culminando nessa tragédia. Mas a temática de hoje, para você entender, por isso que eu preciso que você assista o vídeo anterior, mas para a temática de hoje, presta atenção. Você já interpretou a maneira como foi feita essa implosão, como aconteceu diante da leitura das pessoas que fizeram essa dramatização através de imagens, né? Como foi feita a implosão? No vídeo de hoje, trago a minha interpretação sobre a questão da implosão e também respondendo a muitos que me perguntaram como foi que você viu, Fernanda, esse acesso, esse portal que vai dar no umbral através do navio do Titanic. Vamos lá? Se a leitura que foi feita através dessa reconstrução de imagens, essa dramatização acerca da implosão do submarino, se essa leitura está correta, a partir disso eu teço aqui a minha interpretação. Todo mundo sabe que o Titanic, que afundou o quê? Em 1912 ou 1911? Acho que é 1912. Ele bateu no iceberg, ele rompeu, e ele desceu, da maneira como a gente viu no filme do Titanic, né? Que, aliás, eu acho que tem gente que ainda não assistiu. Vai entrar na Netflix esse filme. Com essa toda a notoriedade que o caso do submarino acabou ganhando, eu li a respeito que a Netflix comprou os direitos do filme, né? Do James Cameron, para que a nova geração, né? Para que a gente possa rever, que a nova geração também possa assistir, porque muitos não conheceram esse filme. Eu assisti no cinema. Nossa, quando chegou a quinta G faz muito tempo, gente. Mas vamos lá, o assunto é sério. O Titanic, ele quebrou ao bater no iceberg. Dessa quebra, ele acabou afundando dessa maneira e depois lá no chão, né, ele acabou ficando em linha reta. E a implosão do submarino, ela tem praticamente o mesmo desenho, ainda que não tenha se repartido da maneira como foi o Titanic. Mas na pressão da água sobre ele que tá aqui, ele faz esse movimento. Ele se retorce mais ou menos assim, nesse retorcimento aqui, depois ele acaba implodindo. Eu falei no vídeo anterior acerca de destino, que ninguém vai fugir do seu destino, ainda mais quando os espíritos são teimosos. E estudando um pouco da personalidade dessa pessoa que empreendeu e que mais quis descer e que era fanático pelo Titanic, eu digo pra vocês, é como se tivesse sido um chamado. Ele poderia ter evitado. Quando a gente muda as nossas atitudes, quando a gente muda de dentro pra fora, quando a gente quer realmente ser melhor dentro dos aspectos que você considera que está certo melhorar, parto eu do princípio que de repente certos destinos poderiam ser evitados, certos caminhos poderiam ser evitados, que não foi o caso neste caso. Para mim, eu vejo essa implosão, como eu falei no vídeo anterior, eles escaparam, conseguiram salvar as suas vidas da tragédia do Titanic. E dessa vez não conseguiram porque eles por si só buscaram a própria morte, o próprio desencarne desta maneira. A não ser aquele menino, o filho, que na verdade eu li a respeito, ele não queria fazer parte dessa viagem, mas para agradar ao pai ele foi. Não me recordo os nomes aqui, também não é o foco do vídeo, mas observe, a implosão, ela aconteceu dessa maneira, ele ficou distorcidinho, né? Ele fez um movimento não muito diferente do Titanic, digamos assim. Esta é uma parte do vídeo, mas é apenas uma interpretação minha. Agora você deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu tô muito interessada em saber o que você pensa. Se você pensa parecido comigo, deixa aqui. Se você pensa diferente, deixa aqui também. Agora, a respeito da parte que eu mais vivenciei de verdade, que é esse acesso a esse portal que vai pra lá, para um pouquinho o vídeo e presta atenção nesse recadinho. A vida não está fácil para ninguém, mas você não precisa ser o seu adversário ou o seu pior inimigo. Você não precisa dificultar mais do que tudo aquilo que está ao seu redor e muitas vezes não soma de maneira positiva. Nesses meus 40 anos, eu posso dizer para você que hoje eu aprendi o quanto que a nossa mente é muitas vezes aquilo que nos bloqueia. Bloqueia a nossa prosperidade, bloqueia o sucesso do nosso trabalho, da nossa família, o bem-estar consigo mesmo. E aprendi também que conhecimento é quase tudo. Porque realmente, aquilo que você sabe, ninguém tem como tirar de você. Mas sabe o que é maior do que o conhecimento? E muito mais poderoso? Chama-se autoconhecimento. E através da terapia quântica, e também, se necessário for, terapia de vidas passadas, incluindo regressão de memória, tudo isso pode proporcionar para você um conhecimento tão, mas tão grandioso da sua mente, dos seus instintos e de sua alma, que nunca ninguém mais na sua vida vai fazer de você gato e sapato. Desculpa a expressão,
Mas é exatamente isso. Quantas vezes somos vítimas de pessoas de má fé? Volto a dizer, conhecimento é muito importante, mas autoconhecimento é uma ferramenta tão, mas tão poderosa, que é a única ferramenta capaz de proporcionar a você a liberdade que você merece e a prosperidade que Deus já lhe prometeu. Confia. Entre em contato fernandaruser.terapeuta@gmail.com e agende a sua sessão. Algumas imagens me foram mostradas. Eu me recordo claramente da primeira vez que eu fui para um umbral. Quando pessoas comuns, digamos assim, espíritos comuns, que não têm um grau de evolução capaz de ir, obviamente, sozinhos para um umbral, a gente vai acompanhado. E não é qualquer espírito que leva, tanto encarnados como eu, que vão fazer uma visita, que também não é uma coisa assim tão fácil de acontecer. Tem que ter uma razão, tem que ter um motivo, tem que ter um preparo. Quanto até os desencarnados que estão na colônia, acabam indo, como o cantor me fala várias vezes quando ele faz acompanha essas visitas, essas sessões até umbral para resgates, para acontecerem os resgates. Sempre vai alguém na frente, né? Sempre tem um líder. A visita a umbral, ela tem um líder e ela é feita através de um espírito bastante evoluído que não se envolve com a negatividade do ambiente, não se envolve em nada, porque a negatividade, infelizmente, ela consegue influenciar. Às vezes uma pessoa triste deixa você triste. Uma pessoa consegue deixar você triste. A tristeza de alguém toca o seu coração. E não que o espírito que vai lá não fica triste, não lamente por aquilo que acontece. Mas é como se fosse um médico. Ele é preparado. O médico tem que estar firme na sua profissão para fazer uma cirurgia, para poder salvar alguém naquele momento fatídico, que se não for naquele instante, vai perder aquela pessoa. Então existe um preparo, como se fosse o de um médico, para esses espíritos que vão fazer as visitas a fim de resgates dentro do umbral. Porque o ambiente é muito negativo e pode sim contagiar, infelizmente. Só uma ligeira leitura. Se a gente consegue ficar triste com uma notícia no jornal, ou quando alguém te conta alguma coisa triste, imagine o ambiente do umbral, que ele é 100% negativo. E quanto mais você adentra, mais negativo ele fica, mais escuro ele fica, menos você Nossa, é horrível. A primeira vez que eu fui, aquela terra que parece uma terra pós-guerra, um ambiente devastado. E olha que eu não fui para as camadas mais negativas, porque a gente não tem esse acesso, a gente não tem esse preparo mesmo na companhia. E é engraçado porque o espírito que leva a gente é muito legal. Quando eu fui com outras pessoas. Eu me recordo da pessoa que está na frente e me recordo da presença do Felipe, mas sei que tinha outras pessoas, inclusive encarnados mesmo, né, que fazem visitas. Pessoas com uma espiritualidade bem elevada que tem esse acesso, digamos assim, conseguem ir. Mas a pessoa que está na frente, ela tem uma luz como se ela tivesse uma tocha que ilumina todo mundo que está atrás. E faz uma espécie de túnel que envolve todas essas almas ali. É muito, muito legal de ver a luz do espírito que leva a gente. Te envolve, te contagia, a ponto de que você acaba visualizando o espaço do umbral, mas não se envolve com aquela energia. E eles sabem o que eles fazem, óbvio. Bom, enfim, foi uma experiência muito marcante e de quando em quando eu vou. Quando eu peço, ou nem sempre quando eu peço, às vezes é mais eu sou chamada, né? Por alguma razão, ou porque tem alguém ali que de repente você pode ajudar. E mais do que ajudar, eu acho que são aulas que a gente ganha acerca do umbral. Bom, enfim, quando teve essa questão do Titanic, me chamou muita atenção. Eu me concentrei demais, inclusive ainda quando eles estavam nas primeiras buscas. E eu lembro de falar aqui em casa. Quando eu comecei a me concentrar para ver, antes das reais interpretações que eu trouxe para cá no início, né, do meu processo de concentração, eu me deitei aqui na minha cama e eu fiquei naquela concentração e, gente, deu coisa de 2, 3 minutos que eu tava já entrando em transe assim, me veio uma falta de ar imensa, eu fiquei ruim, eu fiquei agoniada e eu não consegui ficar. Depois, pela noite, eu acabei conseguindo ter esse acesso através desse portal. Eu não preciso ir fisicamente, ou, digamos assim, é como se fosse uma viagem, é uma viagem astral, na verdade, em que você está na região do fundo do mar, que é completamente escuro, porque é o mar da Terra, não é o mar de uma colônia, e quando você tá andando, e é engraçado porque tem água, né, para todos os lados, e quando você está andando sobre o casco ali do navio, no caso do próprio Titanic, quando você está fazendo essa caminhada, é como se você pisasse numa madeira real, e tem toda aquela luz do mentor, né, do guia espiritual em volta de você. Então, de repente, dentro daquilo, vira um breu, fica tudo escuro, das sensações que eu me lembro, porque isso vem como se fosse um sonho. Nesse caso foi assim. E aí, gente, o barulho da água. A sensação que eu tive era como se eu estivesse afogando, mas não tinha água.
porque o som da água era tão alto e era tão dentro do meu ouvido, mas tão dentro, que parecia que eu estivesse no fundo do mar e era ali que começava o portal. No breu, na escuridão desta plataforma, porque eu dei 2, 3 passos, porque isso é dentro de um ambiente espiritual, não um ambiente físico. É uma projeção, é um ambiente plasmado do próprio Titanic. Falei isso, né, no vídeo anterior, se não me engano. E aí, no que você começa a andar naquela parte ali, que tem aqueles musgos, aquela coisa assim, e você vê, você percebe que você mal consegue ver, na verdade, que é um ambiente bem escuro, tem só a parte de luz do mentor. E aí, de repente, vira o breu. E esse breu não é que a gente perde a luz, esse breu é para mostrar a passagem, esse portal. Então, eles mostram, no caso foi mostrado para mim e para as outras pessoas que visitaram, como que o espírito, ao desencarnar, passa para aquele ambiente. E aí fica tudo breu, e a única coisa que eu escutava era o barulho da água, como se eu estivesse no fundo do mar, como se eu estivesse para me afogar. E dentro daquele ambiente, daqui a pouco a gente vejo apenas alguns flashes, que é o que eu me recordo, daquela sujeira de mar, daquele musgo, eu não sei que não tem também, daquele negócio assim, todo completamente escuro, sabe? Completamente escuro, e aquela coisa, um verde escuro assim, pendurado assim nas laterais, dentro do que eu consigo enxergar. Aí você vai caminhando, e no que eu ia, eu via flashes de almas, de espíritos, mas completamente escuro, porque assim, eles estão no umbral, tá? No umbral, algumas pessoas presas ao Titanic estão no umbral, num navio plasmado do próprio Titanic, mas não exatamente dentro daquele oceano, ainda que ali seja uma passagem real para quem vai. Eu não me aventuraria nisso de jeito nenhum, por mais que eu saiba que não é meu destino. Gente, não se deve desafiar. Até para você entrar no mar para tomar um banho de mar, peça permissão ao mar, a Iemanjá, à natureza, mas peça permissão à energia que está concentrada ali. Se você vai entrar num navio, vai fazer uma viagem, vai fazer um cruzeiro, se você é marinheiro, ou como foi o caso desse submarino, eles vão para lugares que eles não são aceitos. E aí também tem toda essa questão kármica que eu comentei. Mas essa foi a visão. O barulho ensurdecedor, esses musgo, que eu acho que é esse negócio assim, não sei definir, porque também não é tão da terra, mas é muito parecido com essas imagens que a gente vê do navio, da fotografia que se tem dele no fundo do mar, e as almas, os espíritos que estão ali, usar a palavra alma, na verdade espíritos, uma imagem completamente escura, como se não tivesse mais forma. Pelo menos umas 3 eu vi, conforme você vai caminhando e tem a luz aqui, pensa como se fosse um paredão, um espelho, né, como quando a gente vê aqueles aquários que daí vai passando peixe, passa o tubarão e ele bate, né, no vidro, mais ou menos isso, só que não é vidro, é a luz deste mentor. E aí eles vêm completamente escuro, eu não vejo o rosto, eu não consigo reconhecer quem, eu não vejo o olho, eu vejo apenas o formato humano, masculino, mas completamente escuro, completamente como se estivesse todo de preto, mas não tem mais identidade de tanto tempo que estão ali e de não terem despertados. Mas isto, repito, é no umbral. E o que foi passado pra gente foi uma espécie de viagem astral através desse mesmo portal por onde desencarnam algumas almas que são muito materialistas e apegadas à ideia grandiosa de um grande navio que nunca conseguiram sair disso. Até hoje, eu conheço 2 pessoas que estiveram no Titanic através de regressão e da menina que eu comentei nesse vídeo anterior, que fica aí o convite para você assistir se você não assistiu ainda. Fiquei de contar um pouquinho dessa experiência, não tenho muito além disso, e também não vou ficar aqui enfeitando coisa que não tem para enfeitar, porque eu não tô aqui enfeitando, tô contando aquilo que eu consigo lembrar dessa viagem, onde as informações também me foram passadas. Uma coisa é certa, preparar-se para o desencarne, para ter uma boa passagem leve e suave, como almas purificadas, requer que a gente tenha uma vida sem apego à matéria. Devemos valorizar a matéria, valorizá-la, porque é o nosso instrumento de uso de aperfeiçoamento espiritual e porque nos custa suor, trabalho e tudo mais, e tudo importa. Dar valor a ela, sim, mas não se deixar levar pela negatividade de uma coisa que não tem vida, porque a matéria não tem vida, não tem vida. A natureza tem vida e o corpo humano só tem vida se tiver alma. Espero ter respondido as perguntas de vocês, e lembrando que quer fazer terapia comigo, teatro-terapia, terapia de vidas passadas, regressão de memória, terapia quântica, para você ter prosperidade na sua vida, para você evoluir nessa encarnação, de verdade, sendo uma boa pessoa, melhorando todos os seus aspectos, sua ansiedade, depressão, síndromes, todas as suas dificuldades.
tirar de dentro a dor que você carrega. Enfim, entre em contato comigo através do e-mail fernandaroosevelt.terapeuta@gmail.com. Só que agora eu quero a sua curtida, me siga nas redes sociais, dá um valeu pra mim, beijo enorme na sua alma, gente, e inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Gratidão imensa por sua presença, que Deus te abençoe e te ilumine, que a sua vida seja repleta de luz, muita luz, é a luz que nos dá identidade de verdade. Gratidão.